Fala galera, então visto os embargos de divergência, hoje nós vamos comentar com os senhores a respeito dos embargos infringentes. Como ficaram os embargos infringentes na vigência do CPC de 2015? Os embargos infringentes eram um recurso que, sob a vigência do CPC de 1973, ele era apresentado sempre que fosse proferido um acórdão não unânime no julgamento de uma apelação, no sentido de reformar a sentença do juiz. E sempre que fosse proferido um acórdão não unânime no julgamento de uma ação rescisória, no sentido de dar procedência à ação rescisória. No CPC de 2015, os embargos infringentes, eles foram retirados do rol dos recursos. Então não existem mais os embargos infringentes como recurso. E no seu lugar foi inserida uma nova técnica. Essa nova técnica, ela é denominada pelo Fred Didier como técnica de ampliação do colegiado. E ela será aplicada sempre que for proferido acórdão não unânime no julgamento de uma apelação. Sempre que no julgamento de uma ação rescisória for gerado um resultado não unânime no sentido da rescisão da sentença. E sempre que no julgamento de um agravo de instrumento for gerado um resultado não unânime no sentido da reforma da decisão interlocutória que julgou parcialmente o mérito. Então, são essas as três hipóteses de cabimento de aplicação dessa nova técnica. Se nós fizermos um comparativo entre o dispositivo do CPC de 73, que disciplinava os embargos infringentes, com o atual artigo 942 do CPC e 942, parágrafo 3º, incisos 1 e 2, nós constatamos que houve um retrocesso. Por que houve um retrocesso? Houve um retrocesso porque foram ampliadas as hipóteses de julgamento. Então hoje a nova técnica ela passa a ser aplicada quando for proferido um acórdão não unânime no julgamento de uma apelação. E antigamente só se houvesse a reforma da sentença. E outra, essa nova técnica ela será aplicada em sede de agravo de instrumento. Então houve um retrocesso, ampliaram-se as hipóteses de julgamento. E é preciso chamar a atenção dos senhores que essa técnica de um novo julgamento, ela será aplicada sempre que forem proferidos acórdãos não unânimes que se enquadrarem nas hipóteses de cabimento. 942 caput, 942 parágrafo 3º, incisos 1 e 2, de forma automática, de ofício. Então eu quero dizer para os senhores que a matéria será reapreciada em novo julgamento, independentemente da vontade das partes. E outra coisa muito importante que é preciso chamar a atenção dos senhores, que a ampliação das hipóteses de julgamento não é o único efeito negativo gerado por essa novidade introduzida pelo Código de 2015. Então não é o único efeito negativo. A ampliação da nova técnica
pode gerar uma situação, né, esdrúxula. Então, há o risco, no julgamento de uma apelação, por exemplo, daquele desembargador que vai proferir o voto minoritário, né, parar, pensar nesse sentido. Olha, para evitar a suspensão do julgamento atual, para evitar a alocação de outros desembargadores. Então, outros desembargadores terão que ser chamados para um novo julgamento, para poder haver o desempate. Então, o que eu vou fazer? Eu vou votar com a maioria para evitar que a nova técnica seja aplicada. Isso, pensamento do desembargador. Mas, vou deixar claro, vou fazer uma ressalva, que eu voto num sentido, mas eu não concordo com o meu próprio voto. O meu pensamento é outro. Eu só estou votando naquele sentido para evitar a aplicação da nova técnica. Então isso pode gerar uma situação esdrúxula. Então esse é um risco, né? Assim como acontecia, por exemplo, com um recurso que também não existe mais da esfera penal, que era o protesto por novo júri. Sempre que a pena, né, proferida, né, pelo juiz no julgamento dos crimes dolosos contra a vida, né, fosse, né, de 20 anos ou mais, o acusado ele teria direito a um novo recurso, que era o protesto por novo júri. Então, para evitar essa possibilidade, né, você proferir uma sentença chegando próximo, mas sem ultrapassar os 20 anos. Por exemplo, 19 anos e 11 meses. Aí você evitava a aplicação do protesto por novo júri. Atualmente, né, nós verificamos acontecer isso nos julgamentos, né? Então, o terceiro membro do órgão colegiado, para não precisar declarar o seu voto, ele dá unanimidade no julgamento. Então, existe esse risco. Então, além de aumentar, né, as hipóteses de julgamento, além desse risco que eu acabei de colocar para os senhores, tem um outro inconveniente também. Isso pode gerar problema para os tribunais, porque nem todos os tribunais possuem a sua composição completa. Então, sempre que essa técnica tiver que ser aplicada, a técnica do novo julgamento, né, pode acontecer que seja necessário importar desembargadores de outros órgãos fracionários do tribunal. Às vezes a Câmara está funcionando, mas não está funcionando com a sua composição completa. Então, se tiver que ser aplicado a técnica do novo julgamento para poder haver um desempate, então você vai precisar importar um desembargador, dois outros desembargadores de outro órgão colegiado. E assim, se naquele outro órgão colegiado também tiver que ser aplicada essa nova técnica, vai ter que haver a importação de outros desembargadores. Então isso pode gerar um problema logístico para os tribunais. Então, finalizando, os embargos infringentes deixam de ser recurso no CPC de 2015, até porque não há mais a voluntariedade, né? Não é da iniciativa da parte interpor ou não. A nova técnica, denominada pelo Fred Didier de ampliação do colegiado, será aplicada automaticamente, independentemente da vontade das partes. Um abraço e fiquem com Deus.